A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o presbítero Mateus Reis. A paz do Senhor, eu sou o pastor Luiz Cláudio Melgaço. Nós somos da Assembleia de Deus Colina do Monteiro e nós estamos aqui num bate-papo teológico hoje para falarmos sobre o assunto da escatologia. Isso, nós, a partir de março agora, nós estaremos durante um período aí de uns 2 a 3 meses estudando nas terças do conhecimento esse assunto que é tão inerente à Igreja de Cristo e tão ainda interessante de ser estudado, né, Mateus? Isso aí. As terças do conhecimento são os famosos cultos de doutrina, né? Que nós temos ali, só que a gente Isso. adotou um outro método ali para... Isso, nós conversamos com o pastor Ezequiel e apresentamos a ele essa nova forma de trabalho, no qual nós nos debruçamos, não somente eu, mas os mestres ali na igreja, alguns pastores, inclusive você, Mateus, está ali conosco ali. Nós nos debruçamos sobre determinado assunto e então nós passamos conhecimento para a igreja acerca de determinado tema, determinado assunto e a partir de março estaremos estudando escatologia. que é um assunto, diga-se de passagem, muito pertinente com o que nós temos vivido atualmente, né? Sim, sim. Na realidade, esse assunto, né, escatologia, o estudo dos últimos tempos, né, das últimas coisas que irão acontecer, é um assunto que sempre despertou muita curiosidade no meio do povo de Deus. E nós, mais uma vez, estamos ali para tentar contextualizar com os últimos acontecimentos, inclusive, que temos visto aí, né, no mundo, né? Verdade. Então, a escatologia ela é um assunto bem vasto, né? Quando a gente começa a ver ali sobre o que trata a escatologia, não é simplesmente o arrebatamento da igreja, são vários assuntos que estão atrelados, inclusive até o assunto da morte, né? Então, um panorama Exatamente. geral ali dos assuntos que serão abordados também na Terça do Conhecimento, a gente vai entrar em alguns subtítulos ou subtemas, se assim nós podemos dizer, né, que estão ali dentro da escatologia. Sim, inclusive podemos até aproveitar já esse E momento, né, já para passar, né? já passar aí o que a gente vai estar estudando e também, né, definir a partir do dia 5 de março, Começam ali efetivamente. nós estaremos iniciando aí o estudo, né, escatológico, de escatologia, e nós convidamos ali a pastora Ellen, convidamos o pastor Eliseu, convidamos o pastor Daniel, o presbítero Mateus, não sei se vocês conhecem, está aqui do meu lado, e nós vamos estar ali estudando o arrebatamento da igreja, o estudo intermediário dos mortos. Nós vamos estar estudando a grande tribulação. Na grande tribulação, a abertura dos 7 selos, o surgimento do anticristo. Que é uma parte também, como o Apocalipse fala de forma muito simbólica, né, gera muitas vezes confusão na interpretação desses símbolos. Então, vai ser vários assuntos vão ser debatidos de forma que a gente consiga interpretar esses símbolos e entender, à luz das Sagradas Escrituras, como a gente vislumbra que aconteçam esses Sim, fatos, né? sim, né? Sempre com muita cautela, com muita seriedade, sempre usando a palavra de Deus como fonte primária e tendo um cuidado, né, Mateus, que você sabe que esse assunto gera muitas interpretações e com isso muita especulação, né, muita fantasia, meio chega a ser às vezes fantasioso. Nós imaginamos, né? Afinal estamos tratando de coisas que ainda não aconteceram. Então a gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que buscar com muita coerência, né, com muita prudência, né, o que as profecias nos revelam acerca dos últimos acontecimentos. E vai ser muito interessante, porque a gente está vivendo um momento ímpar na história. Nossa geração está tendo a oportunidade de presenciar alguns fatos históricos que podem fundamentalizar, podem endossar aquilo que as escrituras já há muito tempo nos revelam. Isso aí acaba por testificar a questão sobrenatural das escrituras. Nenhum homem seria capaz de prever com exatidão que as coisas estariam acontecendo da maneira como estão acontecendo. Sim, maravilha de Deus. E aí, esse meu sorriso é de contentamento, né? Porque o homem natural, ele não consegue discernir algumas questões e dentre elas os atributos do Senhor, né? E o Senhor, como ele é um ser eterno, é um ser onipotente, onipresente, né? Um ser onisciente, então ele sabe de todas as coisas e nos revelou, como você mesmo acabou de falar, é, é, nas suas escrituras,
né, alguns eventos que estão acontecendo na nossa geração, né? Nós podemos citar, por exemplo, quando Israel voltou a ser uma nação em 1948, né, Verdade. algo que o Senhor já havia revelado, né, poderá em um só dia, né, um povo voltar a ser uma nação. Isso aconteceu através do Oswaldo Aranha, que foi um voto decisivo, né, ali o Brasil, o voto do Brasil na época que decidiu para que Israel voltasse a ser uma nação, né? A gente vê o cumprimento literal ali, ipsilítere, né, da profecia, de uma forma que às vezes aquele que recebeu a profecia de primeiro plano ali, o ouvinte original, ele não conseguia muitas vezes ter a dimensão de como aquilo poderia acontecer, né? Sim, sim. Mas a profecia ela se cumpre literalmente. E isso é o embasamento também que nós temos para que, assim como outras profecias se cumpriram literalmente na antiguidade, a relação, por mais que nós não possamos conhecer o futuro, nós temos a certeza de que, da mesma forma que Deus cumpriu no passado, Ele cumprirá também no futuro. Sim, é engraçado que as pessoas costumam dizer, poxa, mas há tanto tempo nós ouvimos que Jesus irá voltar e ele não volta. Então, alguns ficam até devido a esse tempo, devido a né, esse espaço na história, as pessoas acabam por ficar desacreditadas. Porém, em Mateus capítulo 24 e 25, que trata, né, da volta do Senhor, de alguns sinais que iriam anteceder, né? Ditos pelo próprio Cristo, né? Ditos pelo próprio Cristo, Mateus. E logo no iníciozinho do Evangelho de Mateus, capítulo 24, se eu não me engano, ali pelo verso 5, o Senhor ele vem dizer que seria como as dores de uma mulher que está para dar à luz, de parto. Né? E a gente entende que uma mulher, quando ela está para dar à luz, né, as dores de parto elas vão diminuir no intervalo de tempo. Né? Então, as pessoas costumam dizer, aqueles que estão ficando sem esperança, ou mesmo debocham, né? Zombam, né? Daqueles que guardam a sua fé e têm essa esperança, dizendo, mas sempre houve rumores de guerra, mas sempre houve guerras, mas sempre houve, mas não como agora. Você vê que a gente está vivendo um momento na história em que esses intervalos, assim como a mulher que está para dar à luz, esse intervalo entre as dores, ele vai diminuindo, até que chega o ponto em que ela vai dar à luz. E nós temos visto isso acontecer. E os sinais estão se intensificando, né? Exatamente. As guerras que existiam eram guerras esporádicas, agora cada vez mais conflitos têm se intensificado e essas dores elas estão ficando cada vez mais intensas. Sim, eu creio muito que o momento em que nós estamos vivendo na história, né, se tratando não somente, né, desse intervalo, né, dessa intensificação das informações que nos chegam através de guerras, de acordos de paz, de falta de harmonia, né, depois de estabelecidos esses acordos. E baseado nisso, além disso tudo, a tecnologia, nós estamos vivendo um momento na história onde a ciência tem se multiplicado, e isso também está na profecia, né, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. Foi dito pelo próprio Daniel, na profecia de Daniel. Exatamente. Né? Os sábios, a profecia ela é bem explícita em dizer que realmente a ciência vai se multiplicar, as questões vão se avançar, né? Exatamente. No conhecimento. E essa tecnologia, essa ciência que vem se multiplicando, é através dela que o mundo tem ficado cada vez mais globalizado. As informações chegam até nós de forma quase que instantânea. E é por isso que hoje, né, a gente consegue... Israel está em guerra lá no Oriente e rapidamente, a partir do momento que eles entram em guerra, no mesmo instante, quase que simultaneamente, nós aqui no Brasil ficamos sabendo. Inclusive, né? Se alguém lá abriu uma transmissão, né, no próprio YouTube, no Instagram, ao vivo, literalmente nós conseguimos acompanhar o que está acontecendo. E aí fica mais fácil entender quando as escrituras vêm nos revelando que a manifestação do anticristo, os métodos e meios para que, né, ele se manifeste em toda a terra. Eu creio que essa tecnologia, eu creio que a internet e os meios de comunicação é um momento propício, né, em que certamente ele irá
se utilizar dessa ferramenta. Verdade. Então, o estudo das últimas coisas, como a gente já pode ver aqui, né, nesse breve bate-papo aqui, ele abrange muitas coisas. Abrange sistema econômico, abrange as guerras que estão acontecendo, abrange os conflitos e os propósitos ali de acordo que podem acontecer em relação à paz mundial. São coisas que o cristão ele precisa estar antenado, Isso. mas sem ter aquela mente, como nós estamos falando, fantasiosa, né? Exatamente. Sem aquela coisa de achismo, sem aquela uma dedução muitas das vezes sem fundamentação, precipitada. Exatamente, Mateus. Nós devemos examinar bem as Escrituras. Nós devemos, em Timóteo, se eu não me engano, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15... Não, acho que é capítulo 3, versículo 15, né? Diz que o obreiro ele deve se apresentar, né? Procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando a Bíblia diz obreiro, eu quero estender isso a todo cristão. Nós vivemos uma época em que eu acredito muito que nós temos que estar verdadeiramente preparados. Então, se você é cristão, se você tem a oportunidade ainda de no Brasil ter uma certa liberdade de poder abrir a Bíblia, estudar as Sagradas Escrituras, faça isso, porque isso vai te fazer bem e vai te manter antenado. Você vai conseguir discernir através do Espírito Santo de Deus os sinais que estão aí. E a qualquer momento eu acredito que nós veremos o ápice da promessa do Senhor ser cumprida em nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus por isso. Mas falando sobre o assunto da escatologia, é interessante a gente observar que por mais que existam muitas coisas que estão no nosso ponto de vista distantes ainda de acontecer, nós temos coisas relacionadas à eternidade, ao porvir, que estão patentes e até mesmo são antigas na humanidade. E um desses assuntos que muitas das vezes não são abordados ou passam despercebidos por nós em relação à morte, a própria morte. Ela já está presente na humanidade desde o primeiro homem, desde Adão, mas é um assunto também que fala sobre... Sim, porque desde que eu me converti, né, ainda quando estava ali com o pastor Mário Melo ali na igreja congregacional, e ali nós tivemos a oportunidade de começar a estudar a escatologia. E nós sempre vimos uma curiosidade sobre o arrebatamento, sobre o julgamento, o tribunal de Cristo, o grande julgamento, onde o Senhor vai estar julgando, né, a todos. Então, mas nós nunca tivemos a oportunidade de estudar o que acontece com o cristão depois que ele morre. Verdade. Qual o estado, né? Como nós nos encontraremos? Conscientes? Inconscientes? De que forma estaremos aguardando o grande dia do Senhor? Então, nós estaremos também nos aprofundando um pouquinho sobre isso. Acreditamos que todo cristão tem essa curiosidade, né, esse desejo de entender o que acontece conosco quando dormimos, né, quando o Senhor nos chama, né? E é um assunto que eu acredito que ele se estende até mesmo para os não cristãos, né? Isso é uma coisa que, de forma direta ou indireta, ele acaba assolando a todo ser humano. Sim. Essa incerteza em relação à questão da morte. É claro que para nós cristãos, nós temos a certeza de que quando nós morremos, nós nos encontraremos com Cristo. Mas nós lidamos com situações no nosso dia a dia de sermos muitas das vezes interpelados por alguém ou até mesmo sermos chacoteados pela questão de muitas das vezes refrearmos o nosso modo de vida, as nossas atitudes, em busca de alguma coisa que nós nem sabemos que existe ou nem temos certeza de que realmente vai acontecer. Sim, porque eu acredito, né? Todo cristão acredita nisso, na eternidade, né? E a morte está ligada à eternidade de alguma forma, porque eu creio de todo o meu coração que quando o Senhor cria o homem ainda no Éden, ele cria para que o homem fosse eterno e estivesse com ele na eternidade, né? Isso é um ponto interessante para nós abordarmos, porque o fato que a Bíblia nos mostra é que todos nós seremos eternos. Exatamente. Isso é um ponto interessante. Exatamente. Tanto o cristão quanto o ímpio, eles terão uma eternidade pela frente. Agora, o que diferencia
as duas realidades vai ser em como essa eternidade se dará. Sim, sim, eu não tenho dúvida de que todos nós, talvez todo ser humano, quem sabe, né? Porque é o que você falou, a ignorância, o fato de nós não termos conhecimento, nos coloca nesse lugar de ignorância no Sim, bom sentido. Porque quando você não conhece, você é ignorante quanto àquele assunto. sim. E nós cristãos sabemos que esta morte é a separação completa do Senhor. É a separação completa de Deus. Então, para nós, arde em nossos corações a esperança de, após a morte, nos encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele na eternidade, com Ele. Ele é que estará conosco. Ele é a fonte de toda a De toda a vida, né? A vida. Bíblia diz que nem o sol precisará mais nesse estado, porque ele será a nossa luz, ele é o sol da justiça. Então dele provém a vida. Então nós não precisaremos mais do sol. Do sol, né? Como o calor das nossas vidas, né? Esse é um tema também muito interessante porque a Bíblia, a revelação do Senhor, ela é progressiva. Sim. Deus ele nunca revela todas as coisas de uma única vez em um único período de tempo. Então, esse próprio assunto da morte, quando nós vamos ver, no Antigo Testamento, ele traz até uma certa, se nós podemos usar essa expressão, uma cortina Sim. sobre determinados fatos, né? Sim, sim. E, Mateus, como você mesmo disse, né, as pessoas ela têm uma vaga noção, e infelizmente, por não terem uma vaga noção do que acontece após a morte, elas então acabam por, eu acredito muito nisso, se apegando àquilo que é conveniente, elas se apegam àquilo que é transmitido para elas, às vezes de qualquer maneira, sem fundamento algum. Então, qual é a noção que as pessoas têm de morte? Será que é a correta? Qual é a noção que as pessoas têm de eternidade? Será que é a correta? Então, a Bíblia nos revela que só em Cristo há salvação. A Bíblia nos revela que o Senhor Deus é que criou todas as coisas e criou para a honra e glória do seu nome. Então, a Bíblia nos revela que vai haver uma condenação. A Bíblia nos revela que após a morte segue-se um juízo. E que juízo é esse? Então nós vemos as pessoas às vezes comentando sobre aqueles que já foram, como se a eternidade fosse algo prazeroso, e é em Cristo, mas que todos estão nesse estado de prazer, fazendo, às vezes, nós ouvimos por aí, fazendo lá o que faziam aqui. Aqueles que cantam estão cantando lá, aqueles que jogam futebol estão jogando lá, aqueles... Então há uma noção, e eu entendo, né, por conta de talvez uma ignorância, por não conhecerem a revelação das Sagradas Escrituras, e por isso a importância de nós nos prepararmos e estudarmos. Eu acredito também que além dessa questão da ignorância, vem uma questão de conforto pessoal da pessoa. Do indivíduo ali entender a seguinte situação: eu preciso de alguma forma amenizar questões de dores e até mesmo questões de incertezas, porque quando nós estamos num velório, né, de alguma pessoa, seja um ente querido ou um conhecido, passa pela nossa cabeça, passa pela nossa mente ali a nossa situação quando chegar a nossa vez. Sim, sim. E muitas das vezes pensar, poxa, o jogador de futebol agora ele está jogando futebol no céu junto com os outros jogadores que também já se foram. Eu creio que isso também seja uma forma de amenizar para a própria pessoa ali uma situação de incerteza da própria vida. Poxa, o que eu estou fazendo? Para onde eu vou? O que será que aconteceu? Aí fica aquela dúvida latente na alma do ser humano que está longe de Cristo, né? Porque para aqueles que estão próximos de Cristo, nós temos a certeza de para onde nós iremos, ainda que não sabemos exatamente como será. Sim, eu concordo com você, Mateus. Até porque, mesmo em vida, né, enquanto a morte não chega, vamos colocar assim, você vê que é uma questão de conforto, uma questão de você não ter, buscar um lugar onde você possa fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que te dá prazer, e isso lhe impede de pagar um preço. Então, todos aqueles que estão predispostos, né, depois que conhecem a palavra de Deus, entendem o sacrifício do Cordeiro e são convidados pelo próprio Senhor a caminharem, a seguirem, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então há um caminho, o caminho é Cristo, mas há um preço.
Então, mesmo em vida ainda, as pessoas não querem pagar esse preço, né? E por não estarem predispostos a pagarem determinados preços e vivem uma vida dissoluta de qualquer forma, também acabam achando que após a morte não precisarão pagar nenhum preço, né? Seguirão as suas vidas na eternidade da mesma forma que fizeram aqui. E alguns até mesmo acreditam que depois que morrerem acabou. É o que foi difundido como aniquilacionismo, né? Não, acabou, morri, minha alma vai deixar de existir e se esquecem da eternidade da alma ali. Sim, e esta prestará contas a Deus, né? É o nosso sentimento, os nossos desejos, os nossos atos, né? Aquilo que está relacionado à alma. Nós prestaremos contas. Isso aqui é só um corpo, né? A Bíblia diz que isso é um corpo e nós receberemos, né? Nós vamos estudar durante esse período e nós vamos entrar nesses assuntos, né? De forma mais profunda, nos aprofundarmos um pouco. É claro que não vai dar tempo para nós esmiuçarmos, né, o assunto, não vai dar tempo, mas eu tenho a convicção de que muitas dúvidas serão sanadas através desse estudo. Então, meus irmãos, olha, terça do conhecimento. Terça do Conhecimento, Assembleia de Deus, Colina do Monteiro, Pastor Ezequiel Batista, uma bênção em nossas vidas, um ministério abençoado. Eu tenho a convicção de que você que é da Assembleia de Deus, Colina do Monteiro, você que estará ouvindo, nos ouvindo e vendo esse vídeo, se sentir o desejo de estar indo para a Assembleia de Deus às terças-feiras a partir de março, você será abençoado. Uma benção, meu pastor. Uma benção. Amém, Mas vamos continuar. Vamos, o assunto não esgota, não. Então nós temos a morte, nós temos também a manifestação do anticristo. Exatamente. Não é verdade? Qual é o período dessa manifestação? Quem será? Será que realmente é uma pessoa? Não é uma pessoa? Muitos acreditam que não será de fato uma pessoa. Não é possível que seja. Mas a Bíblia nos enfatiza que vai ser realmente um ser humano, né? Sim, a Bíblia nos revela que todo aquele que se levanta contra Cristo é um anticristo, né? Então tudo que é contra Cristo, que nega o Senhor, acaba sendo um anticristo, né? E nós não temos dúvidas de que na hora em que está já determinada pela onisciência de Deus, né? Quando chegar esse momento, esse personagem descrito nas Sagradas Escrituras e que fará parte da história, né? Tem que fazer, porque a palavra de Deus irá se cumprir fielmente, ela é fidedigna, ela é digna de toda aceitação, né? Então, nós não temos dúvidas de que essa figura, ela estará nessa terra, se personificará na figura de um homem e estará, infelizmente, diante de um cenário onde muitos que não deram crédito, né, estarão aí diante do caos na Terra, porque essa figura, ela estará trazendo caos, um período de caos, de dor, de medo, porque no início ele enganará muitos, mas no final as pessoas irão perceber que ele veio para trazer o caos. Verdade. Atrelado ainda, puxando aí, porque aqui é só o tira-gosto, né? É só a instigação. É verdade. Então, atrelado a esse assunto, nós falamos agora sobre o anticristo e fica aquela dúvida latente no cristão, né? Nós temos várias linhas de pensamento, nós temos essas linhas que se embasam em muitos textos, mas com a manifestação do anticristo, com a grande tribulação, né, que vai ser o período ali que realmente vai se instaurar na Terra, depois que esse anticristo ele realmente mostrar a sua verdadeira face, que a Bíblia fala que por um período ele se mostrará uma pessoa de paz, querendo firmar alguns acordos, querendo trazer uma solução de problemas no âmbito mundial, mas depois isso vai acabar. Sim. O interessante é que durante esse estudo, baseado no que você acabou de nos falar, nós vamos entender também o contexto dos judeus, dos israelitas, né? Porque a gente está falando em uma esfera mundial, né? A gente vai que o mundo hoje está globalizado. Hoje você sai daqui para fazer uma viagem, um turismo até a Índia, e quando você desembarcar lá no aeroporto da Índia, você vai dar de cara com o McDonald's, não é verdade? Então a gente vive num mundo globalizado e ele estará se revelando e as pessoas
vão ser enganadas, mas o judeu também será enganado. E a gente... É um ponto interessante a gente martelar nessa tecla, né? Porque grande parte também das profecias, elas envolvem um povo em específico. Sim. E nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos. Por mais que o anticristo ele tenha a sua abrangência de forma mundial, que o caos, né, ele seja instalado de forma mundial, tem um objetivo da manifestação dele. Sim. E esse objetivo, ele tem um povo atrelado. Sim, porque a promessa de Deus é para o povo judeu. Né? Nós não podemos... A graça do Senhor nos alcançou. A igreja é um acaso? Não, não é um acaso. A igreja estava nos planos de Deus. Né? Quando o Senhor chama Abraão, a palavra de Deus nos diz, nos revela em Abraão, se eu não me engano, Gênesis capítulo 12, o Senhor chama Abraão e diz que de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas através. Né? De ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, já era um propósito de Deus que a igreja, né, a igreja surgisse, nascesse a igreja de Cristo. Né? E a igreja nasceu e nós estamos aqui, fomos beneficiados com essa promessa, mas a promessa em peculiar, em particular, é para o povo de Deus, é para o povo judeu. E esse povo ainda terá uma chance, porque na manifestação, nós vamos estudar sobre isso, quando o anticristo ele se manifestar e mostrar a sua verdadeira face, vai haver uma conversão em massa, e nós não queremos falar muito aqui, queremos apenas aguçar, né, o sentimento em você, o desejo de estar conosco ali aprendendo um pouquinho sobre o assunto. Então, existe também um povo que será diretamente afetado e que também haverá para eles uma ação extraordinária de Deus, Sim. que é esse povo judeu. E passando por depois desse período de tribulação, depois dessa conscientização do povo judeu, isso vai acarretar na volta do nosso Senhor. Exatamente. A maneira como isso vai acontecer, a gente vai destrinchar na terça. Mas isso traz o retorno de Cristo em glória com os seus santos para o resgate ali, para a salvação de fato, né? Exatamente. Dos judeus ali. O Senhor, ele governará de Israel, de Jerusalém. Então vocês imaginem que maravilha. Hoje nós vivemos o caos, né? Nós vivemos aí uma hipocrisia, nós vivemos presenciando vários governos assolando, né, sem justiça alguma, sua sociedade, seus irmãos. Né? E nós teremos a oportunidade, como igreja de Cristo, participar desse momento. Olha que maravilha. Mais do que viver, participar. Mais do que viver, participar ativamente, que a igreja participará desse momento de forma efetiva, né? Vamos colocar assim, sendo auxiliadora de Cristo nesse governo. E como a Bíblia diz, né? Desculpa acordar, os seus embaixadores de fato. Somos embaixadores de Cristo, exatamente. E você veja que maravilha a oportunidade que ainda teremos de nessa terra presenciarmos um governo justo. E a restauração de todas as coisas. Nós estávamos até comentando sobre isso, sobre a destruição da natureza, a destruição que o ser humano... E isso também tem uma questão relacionada ao pecado, a questão da destruição e da morte para todas as coisas. Então a gente vê como são destruídas a natureza, os rios, a poluição que está nessa terra. E nós veremos a restauração de todas estas coisas. Para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa esperança. É claro que a nossa esperança é o céu, é a eternidade. Nós também falaremos sobre a eternidade, né? Esse estado de eternidade. Mas como será prazeroso para os crentes fiéis presenciarem essa restauração, esse governo justo. Vai ser maravilhoso, Mateus. Depois do reino milenar, então, de Cristo, que nós temos o retorno, a salvação dos judeus com o retorno de Cristo, e aí a instalação do reino milenar de Cristo, como o nome já diz, né, por 1000 anos. E aí nós teremos um outro período. Meu Deus do céu. Novos céus. É muito assunto. Nova terra. É muito assunto. E o grande julgamento do trono branco, né? Sim, sim. É um assunto que precisa ser comentado hoje, que serve de alerta para todas as pessoas que escutam a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus. Pode parecer distante, mas a hora de se conscientizar e de ser salvo é agora. Sim, sim. O Senhor está verdadeiramente à porta e bate. Ele não vai, eu costumo dizer que ele não vai invadir a privacidade de ninguém.
ele deseja a sua autorização, vamos colocar assim, né? É um convite, Senhor, entra, vem fazer parte, né? Tem até um louvor que diz que nós somos a casa do Senhor, né? Então, olha que maravilha, você que ainda não tomou essa decisão de, de poder ter a oportunidade de ser a casa do Espírito Santo de Deus, né? E o Espírito Santo de Deus, uma vez habitando em nossas vidas, te dá a garantia de que você participará desse governo, desse reino, né? Então, o convite a todos, né, além de estudarmos escatologia, é fazer parte desse reino. Há um reino, né? Há um rei. Há um rei dos reis. Há um senhor dos senhores. E ele nos convida a fazer parte desse reino. É muito assunto. É muito assunto. Mas nós, com a graça de Deus, conseguiremos de uma maneira sucinta, é claro, por conta do tempo, abranger todos esses temas e nos conscientizar cada vez mais do cumprimento da palavra de Deus. É verdade. E de como essa palavra é fiel e verdadeira. Eu gostaria de deixar uma observação, porque nós estamos vivendo um momento difícil na história e com isso a gente consegue perceber às vezes uma certa tristeza no povo de Deus, por entender que os dias são maus, por entender que o conceito daquilo que é moral, daquilo que é ético, parece que isso tem se extinguido em nossos dias. Porém, nós também temos mais motivos de alegria por acreditar que a palavra de Deus está se cumprindo. Então, a importância também desse estudo é trazer alegria, né, aos nossos corações, que não seja apenas uma curiosidade, mas que seja um momento em que você vai ter oportunidade para perceber de que Jesus está voltando, e isso é motivo não de tristeza, mas de alegria. O verdadeiro cristão deve amar a volta do Senhor. Porque para nós é motivo de conforto e de regozijo para a nossa alma é o retorno, por mais que aquilo que está em volta venha piorar. Sim. E isso para nós é alegria, né? Nossa alma anseia por isso. E a própria natureza, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, a natureza, ela geme e clama pelo dia da sua redenção. É verdade. A natureza sofre por conta do pecado, né? Por conta disso, verdadeiramente. E também temos o convite para que aqueles que querem aprofundar ainda mais os conhecimentos, além das terças do conhecimento, nós estamos também. É verdade, com o nosso seminário. Isso, nós também ali na Assembleia de Deus Colina do Monteiro, nos foi dado a oportunidade, né, por nosso pastor Ezequiel Batista, conversamos com ele. O Mateus é um sonhador, costumo dizer que o presbítero Mateus é um José, e eu tenho certeza. Por que eu comparo com José? Porque os sonhos do Mateus, eu não tenho dúvida, vêm do trono de Deus. Amém. Eu creio que Deus está nesse negócio, e nós teremos a oportunidade de, em julho, não é isso, Mateus? Em julho, a partir do dia 6 de julho, iniciarmos o nosso seminário. Isso, Instituto Bíblico ADECOM. Isso aí. Da Assembleia de Deus Colina do Monteiro. Isso, e Deus tem enchido o nosso coração com essa expectativa, com essa vontade de estarmos ali aprendendo e crescendo com aqueles que estarão conosco ali, alguns já se matricularam, outros já se inscreveram, e nós acreditamos que será uma bênção. Vai ser uma bênção. Então, esses assuntos que muitas das vezes a gente não aprofunda nas terças do conhecimento, no seminário que nós temos mais tempo e as matérias delineadas para esses assuntos, a gente vai mergulhar um pouco mais. Com certeza. Eu sei que dentre os irmãos que ali estarão conosco, talvez tenham até alguns com mais conhecimento do que... Então nós também estaremos nesse lugar de, claro, passarmos conhecimento, mas também aprendermos com vocês. E eu costumo dizer, eu ouvi algo do meu pastor Mário Melo, que foi o pastor assim que eu recebi ao Senhor como Jesus e Salvador. Eu tenho muito carinho pelo pastor Mário, e ele costumava dizer, e isso é uma verdade, de que os pastores, né, aquele que é chamado, porque pastor é chamado, né? Verdade. Então aqueles que são pastores, eles têm que obrigatoriamente serem teólogos, né? E não necessariamente os teólogos são pastores. Então você que sente o chamado, você que já sabe que foi chamado, né, para o presbitério,
o ministério pastoral. O presbítero também é um pastor, né? Ele pastor é um local, mestre da palavra, é um pastor local. Mesmo você que é diácono, né? A gente tem aí exemplos na Bíblia como Estevão, verdade. como Filipe, que foram chamados para o diaconato, mas exerceram também uma atividade, né, episcopal ali, foram presbíteros, foram pastores, pregaram a palavra, né? Através da vida deles, Deus fez muitos milagres. Então você que tem esse chamado precisa, né, aprofundar-se se no conhecimento. aprofundar. Então, se você está ali conosco e tem esse chamado, por favor, faça sua matrícula, será uma bênção. Vai ser uma bênção. O curso vai durar 12 meses, o curso básico Isso aí. nós estaremos iniciando. Inicia-se em julho, termina em julho de 2025. Nós teremos professores interdenominacionais, o curso acontecerá aos sábados, das 8 às 12 horas. Então é um tempo grande que a gente vai ter para estar debatendo diversos assuntos, estar entendendo melhor a palavra do Senhor e compartilhando uns com os outros acerca da palavra para crescimento de todos. É verdade. Isso vai nos fazer muito bem. Iremos crescer juntos para a honra e glória do Senhor. É isso, meu pastor. Então esse foi o nosso bate-papo teológico. Maravilha, maravilha. Muito que bom. Possa edificar a vida dos irmãos, né? E com certeza gravaremos outros encontros como esse para falar de outros assuntos, se Deus assim nos permitir. Amém. Foi um prazer estar nessa tarde aqui tão abençoada, com uma paisagem, não sei se vocês estão vendo aqui a nossa retaguarda aqui, tem a natureza aqui gritante aqui, e a gente está inspirado por tudo que Deus fez, não somente o que está em nossa volta, mas o que tem feito conosco. E eu não tenho dúvida que esse é o primeiro de muitos outros momentos que estaremos aqui com vocês para compartilhar algo da parte de Deus. Para a glória de Deus. Então ficamos por aqui por hoje, por esse bate-papo teológico, e que Deus possa nos abençoar para os próximos encontros.